Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Você já esteve em um ambiente onde todos estavam conversando e você não conseguia de jeito nenhum entrar no assunto? Por algum motivo teve que ficar calado enquanto os outros falavam e falavam cada vez mais? Bom, acredito que essa seja uma situação comum para muitos e às vezes nem é a sua culpa. Às vezes é o cara que é muito egoísta e não abre espaço para a fala do outro. Por isso, o intuito desse vídeo é melhorar a sua comunicação para que você nunca seja deixado de lado em uma conversa e sempre possa ter a atenção dos outros. Então vamos ao que interessa. A primeira coisa que deve ser entendida é que não adianta nada você ter bons argumentos e ter uma boa fala com palavras precisas e dicção se nunca conseguir achar uma brecha em uma conversa. Pois para ter uma boa comunicação, não adianta só falar bem, você necessita saber a hora exata para falar. Por exemplo, em uma reunião de negócios, seu chefe está falando ali, comentando sobre os planos para o futuro da empresa, sobre desempenho e etc. E na hora que ele termina de falar, ninguém que está presente na reunião abre a boca para fazer algum comentário, ou dar a opinião sobre algo, ou até mesmo jogar uma ideia no ar. Ninguém fala nada. Você responda sincero. Se estivesse nessa reunião, falaria algo ou também ficaria quieto? Bom, se você respondeu que não falaria nada também, então está totalmente errado. Porque a melhor hora para se comunicar é justo quando ninguém está, pois aí você terá o máximo de atenção e se tiver uma boa ideia, ganhará uma ótima credibilidade, no caso com seu chefe. Mas o que eu quero dizer é que a sociedade, mesmo que a maioria fique calada, gosta de pessoas que tomam atitude e resolvam falar quando ninguém faz isso. Porque a maioria tem vergonha, tem medo de se comunicar. E é aí que você tem que aproveitar e ser diferente. Se você estar sempre aproveitando essas brechas, onde ninguém se comunica, e sempre estiver dando uma opinião sensata, ou jogando uma ótima ideia, ou algo que gosto muito, de dar um ponto de vista diferente, sua reputação estará indo lá para o alto. Pois são nesses momentos que as pessoas conseguem observar quem é você e quais são suas ideias de uma forma melhor, além de perceber que você é um cara de atitude e que possui confiança para falar. Eu lembro bem na época de escola, que confesso eu não era um cara que aproveitava muito essas brechas, mas geralmente tínhamos algumas reuniões de classe, tipo uma roda de discussão, e aí tinha sempre uma pessoa que em toda a roda falava algo. Passou um tempo e o professor nunca deixava de perguntar para essa pessoa o que ela achava de algo ou o que ela tinha de ideias. Logo, no momento que você conquista seu espaço de fala, ele estará sempre garantido, pois as pessoas irão sempre estar dispostas a te ouvir. E o mais engraçado é que uma turminha que tinha medo de abrir a boca, quando essa pessoa na roda falava, ficavam com uma cara feia, pois tinham inveja do poder de fala dessa outra pessoa. E isso acontece mesmo, como eu comentei, a maioria tem vergonha de falar, então é normal alguns sentirem inveja daqueles que sabem se comunicar na hora certa e ainda do melhor jeito. Então esteja aproveitando essas brechas em uma conversa ou discussão, claro, se valer a pena você falar, pois nem sempre é bom abrir a boca em algumas situações, mas se você sabe que isso pode te dar vantagens e destaque perante os outros, fale, se comunique, não tenha medo de abrir a boca, principalmente quando a maioria não abre, pois isso será muito bom para você. Porém, tenha sempre o seu senso ligado, analise se aquela informação que você irá jogar na roda é realmente boa, porque besteira todo mundo está cansado de ouvir, então fale apenas quando tiver algo de valioso em mente. Outro ponto importante é a questão de saber produzir uma boa imagem sobre a sua comunicação individualmente. Ué, como assim? Pensa comigo, vamos supor que você está em uma roda de conversa em uma festa, e essa roda é composta por 8 pessoas contando com você. Concorda comigo que se você já tem boa reputação perante esses 8 sujeitos, será mais fácil de você conseguir um espaço de fala nessa conversa? Agora, se essas 8 pessoas sabem que você só fala besteira, então por que iriam dar ouvidos a você? Logo, o que você deve fazer é estar sempre puxando conversa com as pessoas que estão no seu círculo social, principalmente de forma individual. Então vamos supor que você converse com fulano. Fulano, ao perceber que você tem boas ideias e uma ótima dicção, consequentemente, na hora que você e ele estiverem em uma mesma roda de conversa, fulano irá querer saber sua opinião sobre algo.
Então, quanto mais pessoas souberem da sua boa comunicação, mais abertura você terá para poder falar quando essa galera se juntar. No meu último ano de escola, por exemplo, eu era um cara que já apreciava mais a comunicação e por isso estava sempre puxando papo com alguém que estava sozinho ou até mesmo adentrava em uma roda que o pessoal já me conhecia e começava a puxar assunto ou falar da mesma coisa que estavam comentando antes. Então chegou no final do ano, com toda aquela história de colação de grau e formatura, e queriam que a sala escolhesse quem seria o orador principal, ou seja, o cara que faria o discurso principal da colação. E sem eu dizer nada, as pessoas me escolheram. Eu nem sequer cheguei a demonstrar interesse por aquele discurso, mas a maioria da sala fez questão que eu fizesse. Na época não entendi muito bem o porquê, mas depois que fui refletir e percebi que foi devido àquelas conversas individuais. Ao ter revelado para as pessoas que eu tinha boas ideias e um jeito de falar mais formal e adequado, elas passaram a querer me ouvir mais. Portanto, invista nesse tipo de conversa. E por favor, faça realmente um favor para você. Se for para falar errado ou ficar enrolando muito, não abra a boca. Apenas fale se você tiver objetividade nas palavras de uma forma mais formal também, porque ninguém aguenta ficar ouvindo gírias toda hora. Eu não estou falando que não pode usar gíria. Às vezes, num espaço para se socializar, é até bom você ter algumas em mente. Porém, saiba falar de uma forma melhor, que seja agradável para se ouvir. E bom, por último, vou falar para você uma estratégia que não tem erro e que deve ser usada quando você não conhece ninguém, mas precisa entrar na conversa, senão vão até esquecer que você está ali. Porque é o seguinte, quanto menos você falar, mais esquecível você será. Então, se você se encontra nessa situação, onde conhece poucas pessoas e deseja entrar na conversa, então discorde. Isso mesmo, discorde daquilo que todos estarão concordando. Primeiro que as pessoas ficam curiosas ao ouvir um ponto de vista diferente do delas. E segundo que você criará um entrave na comunicação de todos, pois para continuar naquele assunto, terão que chegar em consenso com o seu ponto de vista mais oposto aos deles. Porém, você deve discordar com bons argumentos e com uma opinião mais inteligente. Não vá querer discordar de uma forma absurda ou ridícula. Por exemplo, se estão falando sobre a legalidade das drogas, e todo mundo está concordando que as drogas devem ser liberadas. Então você resolve discordar. Porém, você não vai chegar e discordar falando que drogas devem ser proibidas, pois faz mal para o corpo. Primeiro que é um argumento totalmente genérico, muita gente fala isso. Segundo que bebida alcoólica que é legalizada também faz mal. Então, portanto, discorde, mas já chegue argumentando, por exemplo, que a legalidade das drogas não seria bem-vinda em um país que possui uma má gestão e incapacidade para administrar esse comércio de forma correta. Pronto, aí sim você se deu bem, meu consagrado, porque demonstrou capacidade para uma boa argumentação, mais diferenciada e ainda deu espaço para um novo assunto, que seria sobre o governo brasileiro, entendeu? Desse modo as pessoas passam a observar que você tem uma boa intelectualidade e irão estar dispostas a te ouvir mais vezes. Bom, eu espero que tenha te ajudado com esse vídeo sobre comunicação. Se sim, deixe aquele like, por favor, e caso não seja inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.